Meus queridos irmãos, bom dia. Que Deus continue guardando, protegendo e abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede, é estarmos juntos meditando em Sua palavra. E hoje nós estamos no capítulo 21. Vimos ontem todo o feito, que Deus havia ali feito a respeito da guerra que Josafá havia de enfrentar, toda o mover do Senhor ali com a ação, o cuidado. Mas vemos também que mais uma vez Josafá termina, ele foi um bom rei. O texto vai dizer que tanto que ele descansou com seus pais, isso é um bom sinal, mas ele termina ali falho. E iniciamos o capítulo 1 agora falando do seu filho, o seu sucessor, aquele que sucede seu reino. Então diz aí que Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e o seu filho Jeorão foi o seu sucessor. E o texto vai dizer então que Jeorão assume, e os demais filhos ele dá riquezas, ele deixa os filhos muito bem financeiramente. E aí a gente começa a pensar em algumas questões. Por que Jeorão, descendente de Josafá, foi tão diferente de Josafá? Tão diferente, o próprio texto vai dizer isso, ao ponto que ele recebe uma carta de Elias. Ele recebe uma carta do profeta. Antigamente a gente recebia a carta, era uma alegria, a gente ficar feliz, de ter notícias. Mas aqui é uma carta de sentença, é uma carta de juízo, uma carta de Deus realmente: olha, eu irei contra você, porque você esqueceu tudo aquilo que você viu. Então, vemos que Jeorão, com medo de seus irmãos tomarem o seu reinado, de repente entrar ali, fazer uma revolução, uma revolta contra ele, um ataque, ele vai e mata todos os seus irmãos, alguns líderes também, tudo aquilo que servia de ameaça para ele, ele manda matar. Ele não queria nada. Então percebemos literalmente um rapaz, um homem que não confia em Deus. Mas o próprio texto vai dizer que ele seguiu os caminhos de quem? De Acabe. Acabe é considerado um dos piores reis que Israel teve, o rei mais ímpio de toda a história. Por isso que Acabe fica tão... É um dos nomes que a gente conhece bastante. Mas aí nós começamos a perceber o seguinte detalhe: o Josafá foi um bom rei, um homem de guerra, um homem que confessou seus pecados. Mas será que isso ele passou aos seus filhos? Porque Jeorão casa com a filha de Acabe. E será que Jeorão conheceu Acabe quando seu pai fez aliança com Acabe? Quando o pai fez aliança com o seu futuro sogro? E a gente fica pensando, então, precisamos tomar cuidado com as nossas vidas, com quem conversamos, com quem falamos, quem são os nossos amigos, porque muitas vezes aqueles que são os nossos amigos podem ser amigos dos nossos filhos. Ou do formato que eu faço um contrato, do formato que eu faço uma aliança, do formato que eu tenho parceria, de repente os meus filhos podem ter o mesmo, e de repente não pode ser muito bom. De repente o resultado disso não pode ser muito bom. Porque nós percebemos então que o que dá a visão, e a gente tem comentado muito sobre isso, que parece que Josafá não deixou legado, deixou herança. E herança acaba. Herança acaba. Legado não. Legado é uma cicatriz que fica ali, uma cicatriz positiva de lembrar dos atos do pai. Então parece que Jeorão preocupou muito com a sua vida. Nós iniciamos um desafio aí de oração para essa semana, de orar pelos nossos filhos. Na quarta-feira nós colocamos de orar pelos nossos filhos. E é importante não só orar, mas orar com eles, permitir que eles nos vejam orando, porque são exemplos, são atitude que eles estão vendo. Nós vemos que Jeorão reinou ali por 8 anos, morreu, e ao ponto que a sua morte ninguém fez questão disso. Pensa num rei que reinou 8 anos, e na sua morte ele simplesmente, porque diz no versículo 20, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, morreu. Olha o que diz: morreu sem que ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. A atitude, a questão que ele vive é tão ponto que ninguém lamentou a morte. Morreu. Vamos enterrar, tá, olha, coloca em qualquer lugar na cidade de Davi aí, mas ele não é enterrado nos túmulos do rei, ele não tem nenhum tipo de honra.
Ele não tem nenhum tipo de honra. Então eu creio que com esse texto é um texto para que possamos observar. E aquilo que nós estamos fazendo não vai só nos afetar, vai afetar também as nossas gerações, as nossas descendências. Josafá foi um bom rei. Mas o que nos leva a entender o que acontece com Jeorão? Simplesmente um filho rebelde? Pode acontecer. Às vezes fazemos tudo para os nossos filhos, ensinamos, mostrando, mas chega um momento que ele está numa encruzilhada, numa bifurcação, e ele precisa escolher qual direção. Nós, como pais, como avós, como parentes, precisamos mostrar que existem os dois lados. E lá na frente ele vai escolher. Mas é importante sempre estarmos diante de Deus, buscando direção, para que sempre possamos deixar legados. Legados e não herança. Herança acaba, legado é uma marca. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus.